Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Hoje é dia do quadro Tira Minha Dúvida, que é onde eu respondo às perguntas feitas por internautas. A primeira pergunta é do Igor.vk. A pergunta dele é a seguinte: quais serão os impactos da mudança na escala de trabalho de 6x1 para 5x2? Veja bem, imagine que você é um vendedor de loja trabalhando 6 dias seguidos, com só um domingo de folga, né, mal vendo a família, exausto e contando moedas no fim do mês. De repente, o governo propõe mudar tudo para 5 dias de labuta e 2 de descanso, o famoso 5x2. É o paraíso ou é uma bomba econômica prestes a explodir? Analisando essa proposta bombástica do governo federal, né, para enterrar a escala 6x1, é necessário trazer cenários que parecem ter saído da tua vida, fazer análises profundas dos prós e dos contras e revelar sobre como isso pode virar o jogo político, econômico e social do Brasil. Fiquem até o final, né, porque eu vou dar dicas a vocês de como se preparar se isso virar lei. E quem sabe mudar sua rotina para melhor, né? Quem sabe? Agora vamos ao coração da polêmica. A proposta do governo, via PEC 8 de 2025, ela é ainda mais radical. Ela pretende reduzir a escala semanal para 4x3, gradualmente, com transição até 2030, e garantir 3 dias de descanso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Mas, nossa, adeus à exaustiva escala 6x1, certo? Bem, os ministros do governo, né, Guilherme Boulos e a ministra Gleisi Hoffmann, pressionam o Congresso para a aprovação ainda neste ano, antes das eleições, alegando proteção ao trabalhador. Mas isso mexe no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que hoje permite uma escala de 44 horas semanais, facultando reduções via acordo coletivo, né? É uma atualização inspirada no valor social do trabalho, previsto no artigo 170 caput da Constituição, mas com debates quentes no Congresso. Agora vamos a um exemplo prático para contextualizar. Pense no Pedro, um caixa de supermercado, onde ele trabalha de segunda a sábado, folgando só no domingo, e mal tem energia para brincar com os filhos. Com a escala 5x2, como inicialmente proposto, ele ganharia o sábado livre para um churrasco em família, né, ilustrando como a mudança poderia injetar equilíbrio na vida cotidiana. Agora vamos aos reflexos positivos, né? E eles são tentadores, né, prometendo um mercado de trabalho no Brasil mais humano e produtivo. Economicamente, mais descanso pode turbinar a produtividade. Os trabalhadores revigorados erram menos e inovam mais, como estudos mostram em países com jornadas curtas. Socialmente, promove a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, dando tempo para estudo, lazer, família, enfim, reduzindo estresse, burnout e até divórcios. Politicamente, o governo ganha pontos com a classe trabalhadora, fortalecendo alianças sindicais e popularidade em ano eleitoral. A Lei Brasileira de Inclusão ecoa isso ao valorizar o bem-estar, e a CLT, em seu artigo 58, já permite ajustes
que priorizem a saúde. Outro exemplo, a Maria, uma conferente num determinado supermercado, né, com escala 5x2, teria domingos e segundas, por exemplo, livres para fazer cursos online, né, melhorando a sua carreira e contribuindo mais para a sociedade. Mas, francamente, né, sabemos que na maioria das vezes isso não acontece. Enquanto o supermercado veria, no caso dela, menos faltas por exaustão. Mas, vamos lá, segure o fôlego, porque os pontos negativos são um balde de água fria que pode afundar empregos e negócios. Também, economicamente, as empresas enfrentariam custos extras com contratações para cobrir folgas, potencialmente elevando preços ou cortando vagas. Setores como comércio e serviços, que dependem de finais de semana, sofreriam mais. Já socialmente, isso poderia aumentar as desigualdades já tão profundas, né, no nosso país. Os trabalhadores informais sem proteção ficariam para trás. E enquanto as famílias de baixa renda sentiriam o impacto em produtos mais caros. Politicamente, opositores acusam quem propôs essa PEC de populismo e é uma medida meramente eleitoreira, com empresários pressionando contra, né, por essa medida ser violadora de princípios como a livre iniciativa, igualmente prevista no artigo 170 caput da Constituição Federal, e criando instabilidade econômica. A CLT, ao regular jornadas, não prevê impactos sem compensação salarial, ou que poderia ferir a capacidade contributiva, conforme o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, se os impostos, né, os tributos subirem para cobrir os déficits. Outro exemplo prático, considere o dono de uma loja com escala, no caso 5x2, sendo obrigatória. Ele precisaria contratar mais um funcionário, elevando os custos em cerca de 20%, 20, 25, 30% no máximo, forçando a demitir outro ou aumentar os preços. Isso só para ilustrar o risco de desemprego e inflação. As consequências disso são um efeito dominó gigante. Politicamente, aprovar isso ainda neste ano poderia impulsionar o atual presidente na reeleição, mas alienar o setor produtivo, criando polarização, como vimos em reformas passadas. Economicamente, no curto prazo, os custos trabalhistas subiriam, mas no longo prazo, o ganho seria com mão de obra mais eficiente, em tese. Socialmente, poderíamos ter uma sociedade mais equilibrada, com menos problemas de saúde mental, por exemplo, mas com riscos de exclusão para quem não conseguir se adaptar, né? Os princípios como a isonomia, no artigo 5º, né, previsto no artigo 5º, são assegurados ao tratar trabalhadores de forma justa, mas a proposta deve equilibrar com a realidade econômica para não violar o princípio da ordem econômica constitucional. Agora, vem a segunda pergunta, feita pela Alana Sem Ética. Isso, uau. A pergunta dela é a seguinte: como o uso de inteligência artificial, né, e da informação em velocidade inédita, com judicialização crescente, podem impactar nas eleições deste ano? Boa pergunta, muito bem formulada. Novamente, irei contextualizar da seguinte maneira: você abre o seu celular, né, e vê um vídeo viral
de um político confessando a sua participação em um escândalo bombástico. Mas tudo é falso, gerado por IA, em segundos, espalhando caos em uma eleição já acirrada. Agora multiplique isso por milhões de cliques e veja os tribunais lotados de processo para barrar a mentira digital. Bem, é de conhecimento geral que a IA na desinformação está acelerando como nunca e levando a uma judicialização explosiva. Para te responder melhor, mostrarei situações que parecem ter saído de um thriller sci-fi e sobre como isso ameaça a nossa democracia. Vamos ao epicentro do caos. O uso de IA generativa, como ferramentas que criam textos, imagens, áudios e vídeos falsos em velocidade inédita, alimentando desinformação que se espalha como vírus nas redes. Este ano, com as eleições presidenciais no horizonte, o TSE já alerta que deepfakes e chatbots manipuladores podem, entre aspas, contaminar o pleito, como afirmou a ministra Carmen Lúcia no mês passado. Isso não é ficção. Resoluções do tribunal, como as de 2024, que proibiram deepfakes em campanhas e exigiram rotulagem de conteúdos sintéticos, mostram a judicialização crescendo. Ações judiciais sobre fake news deram um salto de 300% nas eleições de 2022, segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros. Outro exemplo para contextualizar, pense na Ana, uma eleitora que vê um áudio falso de um candidato prometendo roubar votos. Tudo isso gerado por IA em minutos e viralizado no WhatsApp, influenciando milhares a mudar o voto antes que a justiça intervenha. Agora os reflexos positivos. Sim, a IA não é só vilã, e pode ser uma aliada poderosa contra a própria desinformação. Os pontos positivos incluem ferramentas de detecção avançada, algoritmos que identificam deepfakes em tempo real, ajudando plataformas como X ou Facebook ou Instagram também a removerem conteúdos falsos antes do estrago. Isso assegura princípios como o direito à informação verídica, conforme o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, promovendo uma sociedade mais informada e democrática. Economicamente, inovações em inteligência artificial ética geram empregos em cibersegurança e fact-checking, análise de fatos, enquanto socialmente educam usuários sobre verdades digitais. O Marco Civil da Internet, que regula responsabilidades de provedores, é fortalecido por IA, que monitora violações, como em parcerias do TSE com Big Techs para combater abusos eleitorais. Por exemplo, o João, um jornalista do Rio, usando uma ferramenta de IA para verificar um vídeo suspeito em segundos, ele desmascara uma fake news sobre saúde pública, salvando vidas, por exemplo, ao evitar o pânico coletivo. Mas segure o fôlego, porque os pontos negativos são um pesadelo acelerado que ameaça tudo. A IA amplifica desinformação em velocidade inédita. Deepfakes baratos e realistas espalham mentiras globais em horas, erodindo a confiança em instituições e polarizando sociedades. Isso nós vemos hoje em dia no próprio YouTube, onde
já percebe-se a presença de IA na maioria dos vídeos, né, publicados. No ano passado, pesquisas mostraram que 70% dos brasileiros já caíram em fake news geradas por IA, levando à violência e instabilidade política. Socialmente, isso viola a dignidade humana, conforme artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, fomentando discriminação e ódio. Economicamente, as empresas perdem bilhões com boatos que derrubam ações, né, enquanto a judicialização explode. Os tribunais sobrecarregados com ações por difamação digital, né, como previsto no artigo 186 do Código Civil, que responsabiliza por as pessoas, né, e, enfim, e entes por danos morais. A Lei de Proteção de Dados, a LGPD, está sendo testada ao limite, com princípios como o da finalidade e transparência são violados quando a IA usa dados pessoais para manipular. Outro exemplo prático, a Maria, uma empresária de Brasília, cujo negócio foi destruído por um vídeo falso de produto tóxico criado por IA. Ela processou, né, mas o dano à reputação já custou clientes e empregos, né, só para ilustrar como causa irreversível, né. Aprofundando, a judicialização crescente é o contraponto inevitável. Neste ano, o TSE atualizou regras eleitorais para cassar mandatos por uso de IA maliciosa, equilibrando a liberdade de expressão como o combate à desinformação. Os princípios, como já mencionado, da isonomia e o contraditório garantem julgamentos justos, mas sobrecarregam o judiciário, com casos como o de 2025 no TRF, que multou plataformas por não rotularem deepfakes. Os pontos negativos na judicialização incluem precedentes que protegem a democracia, né? Já os negativos envolvem censura velada e lentidão processual. No fim das contas, as leis como o Marco Legal da IA, que está em debate no Congresso, visam regular isso, assegurando transparência e ética. Bem, para se proteger, usem aplicativos de análise de fatos, né, como o do TSE, e denuncie notícias falsas. Sua ação conta. O que você acha? A IA salva ou destrói? Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que podem ser úteis para ti, como nesse caso, né? Essas respostas dadas por mim nesse vídeo. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.